Prezados exploradores da mente e defensores da autonomia, sejam bem-vindos a este espaço de inquietação e descoberta, o recalcitrante. Hoje, desvendaremos um enigma ancestral que ainda aprisiona milhões: a preferência pelo familiar, mesmo que falso, em detrimento da verdade libertadora. Por que a humanidade, dotada de intelecto e curiosidade, frequentemente recua diante da oportunidade de ver o mundo sem filtros, optando por permanecer na escuridão de crenças pré-fabricadas? Neste canal, nossa vocação é iluminar os recantos mais obscuros do pensamento, desafiar as convenções e buscar a essência da realidade. Para essa empreitada, não há ferramenta mais perspicaz que a alegoria da caverna, uma joia filosófica legada por Platão. Concebida há milênios, essa narrativa atemporal ecoa com uma ressonância perturbadora em nossa era, expondo a natureza da ignorância cultivada e o terror que a luz da investigação racional pode instigar. Imaginem uma cena primordial: seres humanos acorrentados desde o nascimento em uma caverna subterrânea. Seus pescoços e pernas estão imobilizados, forçando-os a olhar apenas para uma parede à sua frente. Atrás deles, uma fogueira crepita, e entre o fogo e os prisioneiros, pessoas passam carregando objetos, cujas sombras são projetadas na parede. Para esses prisioneiros, as sombras são a única realidade. Elas são a verdade inquestionável, o universo inteiro. Eles as nomeiam, as categorizam, as estudam. Sua vida inteira é dedicada a interpretar essas projeções. Agora, reflitamos: quantas sombras em nossa própria existência aceitamos como verdades inquestionáveis? Quantas narrativas, dogmas, ideologias ou crenças nos são apresentadas como a única verdade, sem que jamais tenhamos a oportunidade ou a coragem de olhar para a fonte da projeção? A caverna da religião, em seu sentido mais amplo, não se refere apenas a sistemas de fé institucionalizados, mas a qualquer estrutura de pensamento que desencoraje o questionamento, que exige adesão cega e que pune a dissidência intelectual. É a caverna de qualquer dogma, seja ele político, social, científico ou espiritual, que se apresenta como a totalidade da verdade, sem espaço para a dúvida ou a investigação pessoal. O fogo que lança essas sombras pode ser a tradição inquestionável, a autoridade incontestável, o consenso social esmagador, a mídia onipresente, ou até mesmo o mero conforto de não ter que exercer o árduo trabalho de pensar por si mesmo. E os objetos que desfilam entre o fogo e a parede são as informações filtradas, as meias-verdades, as narrativas cuidadosamente elaboradas que nos são apresentadas como a única versão dos fatos. Para os habitantes dessa caverna, a vida é descomplicada. Basta acheitar as sombras. Questioná-las seria um ato de loucura, uma afronta à realidade que sempre lhes foi familiar. O receio de pensar por conta própria, de emergir dessa caverna, manifesta-se de diversas formas. Primeiramente, há o pavor do desconhecido. O que jaz além das sombras? Será que a realidade é mais complexa, mais dolorosa, mais assustadora do que a versão simplificada que nos foi imposta? Existe também o medo da solidão. Se eu desafiar as sombras, serei ostracizado pelos meus pares? Serei estigmatizado como um insano, um herege, um traidor? A segurança do grupo, a validação social, o senso de pertencimento, são grilhões invisíveis de poder imenso que nos mantêm acorrentados. Platão nos revela que a verdade não é um presente passivo, mas uma conquista ativa, que demanda esforço e bravura. A luz do sol, que brilha fora da caverna, simboliza a verdade objetiva, a realidade em si, infinitamente mais rica e multifacetada que as sombras. Contudo, essa luz é, a princípio, ofuscante, dolorosa. Ela exige um período de adaptação, um ajuste gradual. E é essa dor inicial, esse desconforto da transição, que muitos evitam a todo custo. Assim, a caverna da religião é, em sua essência, a caverna da mente inexplorada, da crença não examinada, da conformidade intelectual. É o lugar onde a inércia mental e o temor social conspiram para nos manter cativos. Mas o recalcitrante, por sua própria natureza, é aquele que sente o chamado da clareza, que anseia por contemplar a realidade em sua plenitude, mesmo que isso implique romper com as sombras familiares e encarar a dor da verdade. Com a compreensão da caverna e do sedutor conforto das sombras em mente, é hora de nos aprofundarmos na árdua, mas indispensável, jornada de ascensão. O que se sucede,
quando um cativo é libertado e compelido a encarar a luz. E por que o caminho rumo ao pensamento independente se mostra tão desafiador e, com frequência, solitário? Imaginem o prisioneiro sendo arrastado para fora. Inicialmente, ele é forçado a fisar o olhar no fogo que projeta as sombras. A intensidade da luz é cegante, seus olhos ardem. Ele anseia por retornar à escuridão familiar. A verdade das sombras. Este é o estágio inaugural da libertação. O desconforto agudo ao confrontar a origem das ilusões. É o momento em que começamos a questionar as narrativas que sempre aceitamos, a sentir a pungente dor da dissonância cognitiva. A religião ou qualquer dogma nos oferece respostas prontas, um universo fechado e seguro. Pensar por conta própria implica abrir-se à incerteza, à complexidade. A possibilidade de que tudo o que se acreditou ser verdade possa ser, na realidade, uma sombra. A dor se intensifica à medida que o prisioneiro é conduzido para fora da caverna, em direção à luz do sol. Seus olhos, habituados à penumbra, são ofuscados pela intensidade da claridade. Ele não consegue discernir nada com nitidez. E a realidade parece mais confusa e caótica do que as sombras ordenadas da caverna. Este é o estágio da confusão e da desorientação. Quando se inicia o processo de pensar por si mesmo, de questionar as autoridades, de investigar por conta própria, o mundo pode parecer menos seguro, menos compreensível. As certezas se desfazem. E o que resta é um vasto oceano de incertezas. É tentador e menos doloroso regressar à caverna, à segurança das sombras. E aqui reside o cerne do desafio: a perseverança. O prisioneiro necessita ser impelido a se adaptar, a acostumar seus olhos à luz. Primeiramente, ele consegue vislumbrar as sombras dos objetos reais, depois os reflexos na água, e somente então os próprios objetos e, por fim, o sol em sua plenitude. Esta é a metáfora para o processo gradual do pensamento crítico, da busca pela verdade. Não é uma epifania instantânea, mas uma jornada contínua. Exige paciência, resiliência e uma profunda confiança na capacidade da razão de discernir a realidade. Contudo, o preço da iluminação não se resume à dor e ao esforço individual. Há também o custo social. Se o prisioneiro libertado retorna à caverna para tentar libertar seus antigos companheiros, qual será a reação deles? Platão nos adverte que eles o ridicularizariam, o taxariam de louco e, se tivessem poder, o eliminariam por tentar destruir sua realidade. Esta é a tragédia do filósofo, do pensador independente. Aqueles que persistem nas sombras temem a luz, pois ela expõe a fragilidade de suas crenças e a futilidade de suas vidas. Eles preferem a segurança da ilusão à dor da verdade. O receio de pensar por conta própria, portanto, não é apenas um medo da verdade, mas um medo das repercussões sociais de abraçar essa verdade. É o temor do ostracismo, da rejeição, da perda de pertencimento. A religião ou qualquer dogma oferece uma comunidade, um senso de identidade, um propósito compartilhado. Romper com isso significa encarar a possibilidade de ficar isolado, de ser incompreendido, de ser marginalizado. Agora, uma questão para sua reflexão, caro espectador. Em sua própria trajetória, qual sombra se mostrou mais difícil de questionar ou de abandonar? Seria uma crença familiar, uma ideologia política, uma verdade socialmente aceita? E qual foi o maior receio que você enfrentou ao tentar buscar a luz por conta própria? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua coragem em ponderar sobre isso é um valioso testemunho para nossa comunidade. A jornada para fora da caverna é uma odisseia de bravura intelectual e moral. É a escolha consciente de abraçar a dor da verdade, em vez do conforto da ilusão. É a afirmação de que a autonomia do pensamento é um valor inegociável, mesmo que o preço a ser pago seja elevado. Com a compreensão da caverna e a experiência da luz, é chegado o momento de transformar essa sabedoria em ação. Este ponto de nossa conversa nos convida a edificar sobre a nova visão, a construir uma existência onde a razão prevalece sobre o dogma e a busca pela verdade é uma constante inabalável. Como cultivamos essa autonomia em um mundo que incessantemente tenta nos moldar e nos definir? A resposta não reside na reclusão arrogante do iluminado, mas na ação deliberada,
na busca incessante por sabedoria e na reafirmação dos princípios que nos elevam a seres verdadeiramente humanos e livres. Um pilar fundamental para essa jornada é a coragem intelectual. Deixar a caverna exige bravura. Implica a disposição de questionar cada premissa, de submeter toda crença ao crivo da razão, de aceitar que o que se considerava verdade pode, na realidade, ser uma ilusão. É a audácia de confrontar a dissonância, de reconhecer o erro, de desaprender para reconstruir o conhecimento. Essa coragem é o motor que impulsiona a ascensão, que nos permite suportar o desconforto da luz e persistir na busca pela realidade. Outro pilar essencial é a disciplina da razão. A luz da verdade não é um caos, mas uma ordem superior. Para apreendê-la, precisamos afiar nossas ferramentas intelectuais. Isso significa cultivar o pensamento crítico, a lógica, a capacidade de argumentação e de análise. Significa buscar o conhecimento, ler, estudar, debater, sempre com a mente aberta e a disposição de seguir a evidência aonde quer que ela nos conduza. A razão é nosso guia na escuridão da caverna e nossa bússola na vastidão do mundo exterior. Por fim, um terceiro pilar é o senso de responsabilidade. Para Platão, o filósofo que alcança a iluminação tem o dever de retornar à caverna. Não para impor a verdade, mas para tentar libertar outros, para compartilhar o que viu, mesmo que seja recebido com hostilidade. Esta é a essência do recalcitrante. Não se contentar com a própria liberdade, mas buscar inspirar outros a questionar, a pensar por si mesmos. É a responsabilidade de ser uma voz dissonante no coro da conformidade, de acender pequenas chamas de curiosidade na escuridão. Reflitamos sobre nossa própria existência. Quantas vezes nos acomodamos nas sombras de crenças pré-fabricadas, evitando o esforço e a dor de pensar por conta própria? Quantas vezes silenciamos nossa voz para não perturbar o consenso da caverna? A jornada platônica nos convida a romper essa inércia, a sermos os faróis de nossa própria verdade. A recalcitrância se manifesta em pequenas escolhas diárias, a decisão de questionar uma informação, de recusar uma narrativa simplista, de defender a liberdade de pensamento, mesmo que isso implique um custo pessoal. É a bravura de ser um indivíduo que não apenas existe, mas que vive com uma clareza e um propósito que o mundo não pode ditar. Esta não é uma convocação ao desespero, mas um chamado à ação. Não é um convite ao isolamento, mas à edificação de uma comunidade de mentes livres e questionadoras. Não se trata de derrubar sistemas pela força, mas de fortalecer a nós mesmos e aos que nos cercam com a verdade, a razão e a coragem. A contenda pela alma humana, pela liberdade e pela dignidade, desenrola-se em cada mente, em cada coração, em cada escolha que fazemos. E é uma contenda que, com consciência, discernimento, coragem e responsabilidade, podemos e devemos vencer, afirmando nosso domínio sobre nós mesmos a cada passo. Ao concluirmos esta profunda imersão na alegoria da caverna de Platão, desvendando o receio de pensar por conta própria, espero que em cada um de vocês, recalcitrantes, a chama da curiosidade e da autonomia intelectual brilhe com intensidade renovada. Se as ideias aqui apresentadas ressoaram em sua mente, se inspiraram novas perspectivas, ou fortaleceram convicções já existentes, então o objetivo deste encontro foi plenamente alcançado. Se você trilhou este caminho conosco até o fim, é porque sua essência anseia por algo além do superficial, por algo que transcende o imposto. Você é, sem dúvida, um verdadeiro recalcitrante, e sua presença é o pilar que sustenta nossa comunidade. Por isso, com a mais sincera gratidão e um convite que brota do coração, peço que se una a nós. Inscreva-se agora no canal O Recalcitrante. Ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos próximos mergulhos nas verdades que incomodam e nas filosofias que nos fortalecem e nos guiam. Sua participação é um elemento vital. Diga-nos o que de novo você apreendeu ou o que foi reafirmado em sua compreensão sobre a alegoria da caverna e a importância inestimável de pensar por conta própria. Sua interação nos impulsiona a continuar a oferecer conteúdo que verdadeiramente transforma sua percepção do mundo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possuem o espírito recalcitrante ou que talvez necessitem de um estímulo para despertá-lo. Juntos, nossa força na busca pela verdade e na defesa da liberdade é inabalável.
Meu mais profundo agradecimento por sua atenção e por fazer parte desta família. Até o nosso próximo encontro, e que a luz da razão seja sua eterna companheira.